Eu não sei se vocês se lembram, mas recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o problema de tanque que a NBA estava sofrendo. Times como Brooklyn Nets, Indiana Pacers, New Orleans Pelicans, Washington Wizards e principalmente o Utah Jazz, que inclusive foi multado em $500 mil pela NBA por estar sendo acusado de ser o time mais descarado em fazer um tanque e inclusive deixar no banco de reservas todos os seus principais jogadores, todos os jogadores titulares durante todo o último quarto de jogos. Mas e se eu te falar que tem um time da Ponte Dourada que nesses últimos jogos, mesmo com a ascensão de Gui Santos, que eu inclusive já trouxe aqui no canal, parabéns ao brasileiro que inclusive deu um grande passo para o basquete, para a visibilidade da nossa nação como atletas, né, representando o Brasil, assinando um contrato garantido de $15 milhões por 3 temporadas, mas não é sobre isso o vídeo. Se você quiser eu vou deixar o vídeo do Gui Santos aqui na descrição. Mas o coletivo do time do Warriors está pior do que o time que está tentando perder jogos propositalmente. E sim, eu estou falando do Utah Jazz. Nos últimos jogos, com a ausência de Stephen Curry e Jimmy Butler, parte deles com a ausência do Draymond Green e a maior parte deles com a ausência do Kristaps Porzingis, o Golden State é o 19º ataque com um total de 112 pontos por partida, a 19ª defesa com um total de 116,5 pontos sofridos de média, o que subtraindo o ataque por defesa dá um total de menos 4,5 de net rating, ou seja, a 21ª equipe, então o 9º pior time da NBA. E para que esse time tenha esses péssimos resultados, eu tenho apenas duas análises para fazer. Eu vou destrinchar cada uma delas nesse vídeo, vou tentar ser o mais sucinto possível. Se você estiver chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, promete para mim que você vai se inscrever, ativar o sininho e deixar o like até o final do vídeo, já que mais de 40% de vocês não se inscrevem aqui no canal. Vamos tentar bater os 80 mil inscritos. Se você quiser assistir vídeos sem nenhuma propaganda, se torne membro por apenas R$2. E não esqueça de visitar a loja Trash Talk, link na descrição. Agora sem mais delongas, bora começar. Vamos lá, minha primeira teoria para o que está acontecendo agora neste exato momento com o time do Golden State Warriors é um mix de péssimas decisões do front office da equipe e a decisão de agora investir no tanque. Porque se a gente começar a fazer a retrospectiva de tudo que deu errado no Golden State Warriors de anos pra cá, a gente vai ter que voltar lá no James Wiseman, que foi escolhido como a segunda escolha geral na frente de nomes como LaMelo Ball e acabou se tornando um dos maiores busts recentes da NBA. 2 anos depois, os caras conseguem conquistar um título em 2022. E um dos principais nomes responsáveis por ajudar o time vindo do banco foi o Jordan Poole, que inclusive foi socado pra fora do time pelo um dos seus principais jogadores, que é o Draymond Green. E sobre esse último nome citado, você basicamente não recebeu nada em troca, mandando ele e Ryan Hollins para trazer o Chris Paul, e o Chris Paul depois foi chutado para fora do seu time, ou seja, você trocou um jogador que foi importante para um título e um jogador que no ano de 2026 está na corrida para Most Improved Player com Ryan Hollins jogando lá no Milwaukee Bucks. Eu juro que eu vou tentar não me estressar com as decisões tomadas pelo Mike Dunleavy Jr. por absolutamente nada. Vocês não tiveram lealdade com o Klay Thompson e acabaram deixando ele ir embora a troco de nada durante a agência livre, deixou ele assinar lá com o Dallas Mavericks. Até aí eu acho que foi um movimento sábio depois de toda a novela que o cara passou dentro do seu elenco, então pelo menos deixa ele tomar a decisão que ele quiser. Aí depois você vai lá e assina um contrato de extensão após trocar peças importantes também pro seu título de 2022 com o Andrew Wiggins, mandando ele pro Miami Heat para trazer o Jimmy Butler, para ter que estender com ele. Inclusive a extensão do Jimmy Butler neste exato momento é o motivo de você não conseguir assinar com nenhum jogador relevante durante a próxima agência livre, porque tomou uma grande parte do seu salary cap. Mas se o Warriors tivesse prestado atenção que nem o Miami Heat estava querendo estender com ele por causa da idade, por causa da propensão à lesão, eu não sei se propensão tá certo, mas eu acho que ele é propenso à lesão, né? E ainda pegaram uma boa troca em troca do maluco, foi um excelente negócio do Pat Riley. E aí, pra completar a cereja do bolo nessa temporada, vocês pegam um jogador de 23 anos com baita potencial, um cara que agora nos 3 primeiros jogos pelo Atlanta Hawks tá com médias superiores a 20 pontos, um cara que na sua estreia jogou 24 minutos e fez 27 pontos, trocou ele, mais um dos poucos e melhores arremessadores que sobraram no seu time depois da lesão do Curry com o Buddy Hield, pra trazer um cara que não joga. Um cara que nos últimos 20 jogos jogou 17 minutos, não dá nem 1 minuto por jogo, com o Kristaps Porzingis, que basicamente é mais um nome que vai ficar na sua ala médica, mais um nome que vai ficar sentado no banco de reservas, mais um nome que vai ter um custo médico pra sua equipe e que provavelmente, por estar em um ano contrato expirante, vai servir apenas para você abrir espaço na folha salarial. E a partir do momento que eu acredito que essas tenham sido as maiores burrices do período Mike Dunleavy, se eu esqueci de alguma, por favor, me complementa aqui embaixo. Mas depois desse compilado de cocô,
o time falou, beleza, não tem o que fazer. Até mesmo o melhor jogador que a gente tá tendo aqui com o Gui Santos, a gente vai colocar ele no banco de reservas. Literalmente o cara tá sendo um dos top cestinhas, tá sendo o melhor plus-minus, um dos melhores defensores. O Gui Santos tá foda agora. E aproveitar que já tá todo mundo de fora mesmo, vamos tancar, mano. Sim, a gente só tem mais 3 picks de draft daqui pra 2031, então vamos tentar aproveitar a do ano que vem já pra tancar. Inclusive dei uma checada aqui, a escolha de primeira rodada do Warriors de 2026, 27 e 28 são deles. E 29 também, então tem 4 escolhas de draft ainda nos próximos 4 anos. Ou é só um time muito azarado mesmo, tipo, muito azarado mesmo, que agora está passando por um dos piores períodos de toda a franquia nos últimos anos. Porque tirando alguns acontecimentos que eu citei agora, de tomadas de decisões burras do front office, na minha humilde concepção, temos também que levar em consideração que alguns dessas tomadas de decisão podem ter sido azar. Assim, erros de percurso. E somar isso a uma temporada até que decente que eles estavam fazendo, brigando por uma vaga ali nos playoffs, indo para os playoffs direto, mas só que nesse exato momento eles estão em 8º, com grandes chances de cair mais. Até porque se eles ficarem nessa lacuna de 8º para 10º na forte Conferência Oeste, eles vão ficar presos nesse purgatório de nem é ruim o suficiente para pegar uma boa escolha de draft, nem é bom o suficiente para poder ir direto para os playoffs e competir. O que, na minha opinião, é isso que eles estão enfrentando agora. E o que reforça um pouco a minha teoria de que eles vão estar tentando tancar essa temporada, tendo em vista que eles têm a escolha de primeira rodada deles mesmo. Mas também reforça o fato de que eles só estão realmente num pesadelo que não acaba. Porque o segundo melhor jogador da franquia teve uma lesão absurda que tirou ele do resto da temporada e provavelmente vai tirar ele também por praticamente a temporada que vem inteira. Porque ele já se lesionou ali em janeiro. A lesão dele é muito grave, principalmente pra recuperação da idade dele. Ele só vai voltar tipo março do ano que vem, o que já vai estar próximo dos playoffs de novo, já não vai dar tempo dele fazer uma boa temporada pelo Warriors. Pouco tempo depois tivemos a lesão do Stephen Curry no joelho também, contra o Detroit Pistons, que deixou ele de fora de todo o mês de fevereiro, durante esse período horrível da franquia, e o que ele foi reavaliado essa semana e que ele vai ser novamente reavaliado daqui 10 dias. O que pode ser um indicativo que essa lesão é muito mais séria do que a gente pensava, principalmente para a idade que o Curry tá, e quem sabe ele pode perder o resto da temporada. E eu acho que por último a gente tem que lidar com o elefante na sala, que é o fato do Draymond Green ser um dos piores jogadores da NBA neste exato momento, na ausência do Stephen Curry. Inclusive, esse clipe que viralizou recentemente, parece que o Stephen Curry já não está mais suportando a presença do Draymond Green. Mas tá, vamos agora aos números que provam que o Golden State Warriors, mesmo sem o Jimmy e sem o Steph, com o Draymond Green é pior do que sem ele, reforçando a minha teoria de que o Gui Santos é muito mais jogador que ele neste exato momento. Mas bora lá. Primeiro as estatísticas pessoais. O Draymond Green nas últimas partidas, principalmente ali no mês de fevereiro, compilando os últimos jogos do Golden State Warriors, tá com a média de 8.6 pontos, 5,9 rebotes, 4,4 assistências, 0,4 roubos de bola, 38% de quadra, 30% para 3 pontos com 5 tentativas por jogo, 75% de lance livre e um true shooting de menos de 50%, sendo abaixo da média da liga. Então, as estatísticas dele, nos jogos recentes, sem Stephen Curry, o cara tá brigando páreo a páreo quem é pior do que o Lu Dort ofensivamente. E eu fiz um vídeo recente do Lu Dort falando que ele é mais sujo que o Draymond Green, mano. Vê lá, eu vou deixar no final desse. Agora vamos aos números coletivos com Draymond Green dentro de quadra e fora. Com o Draymond Green em quadra, o Golden State Warriors tem uma média de fazer 96,6 pontos a cada 100 posses e tomar um total de 117 pontos e meio a cada 100 posses. Ou seja, o time tem uma média de net rating de menos 20,8 quando esse cara tá em quadra, pelo período que ele está em quadra. E quando ele não está em quadra, e tá o nosso mano Gui Santos, o Golden State Warriors melhora absurdamente, tendo uma média de 120,8 pontos a cada 100 posses e levando um total de 113,4 pontos a cada 100 posses, com um net rating positivo de 7,5. Só por comparação, o net rating de 7,5 está na frente do New York Knicks e abaixo do Detroit Pistons como o quarto melhor net rating da liga. Então sim, o Draymond Green é um problema, o fato dele só ter mais um ano de contrato é um problema, o fato de praticamente nenhuma equipe ter interesse nele é um problema, e o Golden State Warriors está vivendo num purgatório. Eu vou ter que voltar aqui porque eu esqueci de citar uma informação que eu li também hoje à tarde, é que tem alguém mentindo a respeito do Kristaps Porzingis. Porque antes dele chegar no Warriors, falaram que a situação física dele era controlada e tinha tempo pra acabar esse período ruim. Depois falam que ele tem uma doença que envolve também um problema no coração, que torna ele um jogador muito, mas muito propenso a se cansar rápido, a ter lesões fáceis, que ele provavelmente vai se aposentar em muito pouco tempo. E se de alguma forma o Golden State ainda teve interesse de fazer a troca que eles fizeram pelo Atlanta Hawks, torna essa uma das piores trocas da história da NBA, mano. Então, minha rapaziada, eu tentei ser um pouco mais sucinto nesse vídeo, eu não vou me estender mais
mais muito, mas só que essa é as duas opções que tem na minha cabeça. Ou o Golden State Warriors tomou decisões muito burras e a partir do momento que eles perceberam isso, vamos tentar tancar essa temporada, tendo em vista que o estrago já foi feito e temos uma das classes de draft mais recheadas de talentos dos últimos anos, assim, disparado. Ou 2, eles só estão vivendo um pesadelo que eles não estão conseguindo se despertar e toda vez que as coisas começam a engrenar, acontece uma lesão, acontece algum problema e o time só não está conseguindo fornecer o necessário para um dos melhores jogadores da história da NBA ter um final de carreira decente, já que o Stephen Curry ainda é, na atualidade, um dos 10 melhores jogadores da liga. Lembrando que esse compilado de opiniões que eu saio jogando um monte de informações assim é apenas a minha opinião. E eu quero saber o que você acha sobre a situação do Golden State agora, sendo o 8º colocado na Conferência Oeste, estando atrás do Phoenix Suns, por exemplo, apenas a 2 jogos do Los Angeles Clippers e do Portland Trail Blazers para ser o último time do play-in 10º colocado. Quero saber o que vocês acham aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse projeto a continuar de pé. E se você quiser ajudar mais diretamente, já sabe, se torne um membro e não assista mais propaganda durante os conteúdos. Acesse Loja Trash Talk, link aqui na descrição, e eu te vejo no próximo vídeo. Então um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo e falou!